Olá, estamos de volta com o programa Eclésia, um programa especial para responder as perguntas de cada um de vocês aí de casa. E se vocês têm interesse em nos escrever, enviar outras perguntas, outros pedidos de esclarecimentos e também sugestões, escreva para nós. Aí na tela está aparecendo o nosso telefone e também o nosso e-mail. Padre Guido, no intervalo, a saída para o intervalo, nós deixamos um questionamento que veio do Felipe Brum Rivabene. Ele gostaria de saber se, pelo fato do Papa Francisco ser latino-americano, se isso traz uma nova visão de igreja, uma nova postura frente ao mundo, uma vez que é a primeira vez que o Vaticano tem um Papa latino e não europeu, Sim. E se o aproxima mais dos brasileiros. Certo. Em primeiro lugar, eu sou italiano, tivemos por mais de 500 anos de seguida sempre um Papa italiano. Muitas vezes romano, isto é, da mesma cidade de Roma, outras vezes de outros lugares da Itália. E nestas últimas dezenas de anos tivemos um Papa da Polônia, um Papa da Alemanha e agora nós temos um Papa da Argentina. Para todos nós é motivo de alegria, é claro, porque um Papa latino-americano usa a nossa mesma linguagem, nos conhece mais de perto e, digamos assim, mexe até com a nossa sensibilidade. É claro que no dia de hoje o Papa não faz nenhuma restrição quanto a uma abertura, um conhecimento, uma aproximação com o mundo inteiro. Inclusive, a visão pastoral do Papa hoje é uma visão de visitas, de um verdadeiro pastor ao lado das suas ovelhas. Por isso o Papa vai para cá, vai para lá, etc. Hoje nós nos sentimos orgulhosos porque é pela primeira vez quem está ocupando o trono de São Pedro em Roma é um Papa da nossa terra, nosso vizinho de casa, com a nossa mesma mentalidade. Isso significa que o nosso estilo de vida foi escolhido pelos cardeais como um estilo modelo. O Papa, mostrando através de tantos gestos concretos, na sua sobriedade, na sua simplicidade, na sua linguagem muito acessível, na sua postura, na sua aproximação, ele que está deixando de lado, não digo a palavra o luxo, mas uma postura diferente, né, de uma elite. Ele se identifica muito bem com o nosso povo. Com certeza. Por isso, aquela acolhida que nós reservamos ao Papa em ocasião da Jornada Mundial da Juventude foi uma fotografia no mundo inteiro. Olha, não sei se seja o caso de dizer, eu estive aqui uma semana inteira exatamente comentando a presença do Papa. Na quinta-feira, 4 dias depois que o Papa estava aqui conosco, fiz questão de ligar para minha irmã em Milão, que estava acompanhando essa imagem através da RAI, a TV italiana, em língua italiana. E, a um certo ponto, ela, vendo o calor afetivo do povo brasileiro para com o Papa, saiu com uma expressão, me falou, Guido, olha que emprestamos o Papa para vocês por uma semana só, não vai pensar que vai ficar para sempre aí. Olha, já porque deu um o Papa é nosso. Eu respondi para minha irmã, ciumentona, usei esta palavra. Com certeza, ele conquistou a todos nós e a gente agradece o Felipe pelo e-mail e certamente essa visão de igreja que nós temos na América Latina, diferenciada pela cultura, pela história, o Papa Francisco também vai dar uns retoques e uns toques lá no Vaticano para aproximar a realidade dessas outras culturas com a da América Latina. Perfeito. Isso é um trabalho que, inclusive, ele já está fazendo. E este trabalho gera uma dor de cabeça. Somos pessoas humanas limitadas. Já disse em uma outra oportunidade que o Papa, antes de ir embora do Brasil, disse para mais de 300 bispos lá no Rio de Janeiro, bispos, gente, pelo amor de Deus, tirem da cabeça a ideia de serem príncipes. Olha, foi uma frase muito chocante e forte.
Por quê? Porque nós vivemos numa realidade onde não aspiramos a isso. Com certeza, no estilo de vida e também na maneira de liderar, né? Exato. Porque ele disse, o povo não suporta uma estrutura que oprime. Exato. O povo precisa de uma estrutura que liberta, não é? E ele se identifica com o povo toda vez que faz isso, e faz isso todos os dias. E que bom, né, Padre Guido, porque todos nós somos povo de Deus. Felipe, muito obrigada pelo seu e-mail. Padre Guido, a Lourdes Sávio parabeniza o nosso programa, diz que ele é muito esclarecedor e pergunta como acontecem as aparições de Nossa Senhora. Bom, tendo em vista que cada aparição é de um jeito, é de uma maneira, mas de maneira especial, como se dá num todo essas aparições? Ela falou que o amor dela por Nossa Senhora data da chegada do seu nascimento. Ela foi transportada a Lourdes, numa maca na Romaria dos Enfermos, na França. Tenho certeza da intercessão de Nossa Senhora que me salvou quando passei pela agonia. Nossa Senhora recebeu uma tarefa momentos antes da morte de Jesus, de cuidar da humanidade. Quando Jesus disse para ela, apontando João, eis aí o teu filho. E Maria até hoje continua esta tarefa e esta missão de cuidar da humanidade. Em todos os países do mundo, no decorrer desses 2000 anos de histórias, Maria marca a sua presença. Com povos de todas as raças e línguas, e sempre com mensagens que nos estimulam a viver a graça de Deus. Maria aparece em tantas maneiras, ou numa forma visível, ou numa história, como no nosso caso de Aparecida. Nós chamamos de Aparecida, mas foi aquela imagem. Em outros lugares aparece pessoalmente, como a senhora acabou de dizer, em Lourdes. Pois é, padre. Engatando aí uma outra pergunta, né, da Lourdes, e a questão do Mendigore? Porque a igreja, ela olha com certa atenção para essa questão de Mendigore. Não que desacredite ou algo do gênero, mas ela tem uma certa ressalva. Por quê? Eu quase estava desconfiando que a senhora me faria uma pergunta assim. Olha só, a igreja nunca pronunciou como dogma de fé nenhuma das aparições de Nossa Senhora. Nunca. Alguém poderia perguntar como? O Papa foi até Aparecida, o Papa foi a Lourdes, o Papa foi em Fátima, foi em Guadalupe. É verdade. Aonde se reza, aonde uma pessoa vive a sua fé, a igreja nunca colocará algum impedimento. Ok, padre, mas embora a igreja não considere um dogma de fé as aparições de Nossa Senhora, existe todo um carinho, toda uma apreciação da igreja com Guadalupe, com Aparecida do Norte e tantas outras. Mas nos parece, Fátima também, em Portugal, mas nos parece que Mendigore tem uma ressalva maior. A igreja põe um pé atrás, toma mais cuidado. Por quê? Tomar cuidado não significa não aprovar. E não significa desestimular os fiéis a ir até lá. Pessoalmente, estive uma vez e passei uma tarde inteira atendendo as confissões. E celebrei uma missa com mais de 200 padres, que estavam orientando e dirigindo grupos de tantos países da Europa. Meus amigos, a igreja não considera dogmas de fé, como a senhora falou, nenhuma das aparições, mesmo aquelas mais famosas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, numa medida muito prudente, não quer desestimular a devoção para com Nossa Senhora. Por que este tipo de resistência com Medjugorje? Foi a mesma coisa no tempo das aparições de Fátima e nas aparições de Lourdes, porque estão vivendo ainda as pessoas testemunhas das aparições. Quando as pessoas que vê, os videntes, vivem, a igreja é muito mais cética e muito mais prudente. Não proíbe o culto, mas não pronuncia nenhuma verdade, mesmo que os bispos estejam plenamente de acordo. Quer dizer que em Mendigore, as pessoas que viram essa imagem de Nossa Senhora, elas estão vivas, elas estão naquele local, para a gente compreender melhor. Então, por isso que a igreja
presta mais atenção aos acontecimentos. Perfeito. Não que não preste nos outros, Exato. mas pelo fato de estarem vivas, essas pessoas têm que ter mais cuidado. Soubesse, Simone, quanto sofreu, por exemplo, Bernadette Soubirous, na sua vida, Lúcia de Fátima, que chegou a 98 anos de idade, quanto sofreu, teve até que mudar de congregação religiosa, para escolher um ambiente mais restrito, carmelita, descanso, sem poder se comunicar com ninguém, porque não tinha mais sossego. E sabe como é que é? Uma pessoa começa a tocar da senhora, se a senhora não usa mais um sapato, mas sabe como a senhora viu Nossa Senhora, eu quero aquele seu sapato. Há um assédio muito grande. Existe um culto humano que a igreja condena. Por isso, a prudência e um certo ceticismo da parte das autoridades. Tanto é que tem muitos católicos devotos de Nossa Senhora que também mantêm uma atenção maior com relação a Medjugorje. Fazem até uma certa crítica. Não, peraí, vamos com calma. Quer dizer que também não estão errados, não é? Exato. Não estão. A prudência é muito grande. Agora, estes lugares sagrados e que continuam este clima de vida espiritual, não serão e não estão sendo condenados pela Igreja. Porque é um lugar, repito, de oração, de penitência, de sacrifício, será sempre aprovado pela Igreja. Uma vez que eu levei 57 brasileiros para Medjugorje, ao término do jantar, na hora de cada um retirar-se para o seu aposento, a dona do hotel me chamou e me fez uma pergunta. Padre Guido, o seu grupo de brasileiros amanhã almoça? Eu fiquei surpreendido pela pergunta, porque respondi para esta senhora, sim, porque nós vamos embora às 5 horas da tarde e o almoço está embutido no nosso pacote desta viagem. Mas por que a senhora pergunta? Veja só que resposta que me deu a dona do hotel. Padre, amanhã é sexta-feira e de sexta-feira aqui em Medjugorje ninguém almoça. Opa, é dia de jejum? Porque Nossa Senhora pede 2 vezes por semana o jejum, nas quartas e nas sextas. Resultado, ninguém almoçou naquele dia. Tá certo. Fomos visitar uma das videntes, a Visca, e pedimos para ela, recomendamos o nosso grupo, tinha até uma vovó de 80 anos no grupo, porque daí começava a nossa viagem de volta para o Brasil. Gente, nenhum dos 57 passageiros me perguntou na viagem, padre, estou com dor de cabeça, padre, tropecei, me machuquei. Ninguém. Não aconteceu nada. Que proteção de Maria. Exatamente. A gente agradece, então, as perguntas que chegaram, tanto da Juliana quanto da Lourdes, falando sobre Nossa Senhora. Padre Guido, para encerrarmos, a Débora enviou a seguinte questão. A paz de Jesus a todos. Ela acompanhou uma missa do Senhor no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Sim. E o senhor comentou sobre o programa de Santo Agostinho. E ela gostou muito do que o senhor falou em relação a ele e queria saber como ela pode rever o programa. Muito simples, então, Débora, você entra no portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br, acessa lá o programa Eclésia, tem todos os programas da nossa emissora, mas o Eclésia também está lá, e você vai em vídeos, e lá você tem todos os programas que nós realizamos, inclusive de Santo Agostinho. Para encerrarmos, Santo Agostinho tem uma presença muito forte dentro da igreja, a gente já falou sobre esse tema. Rapidamente, o que o senhor poderia dizer, de que maneira Santo Agostinho nos orienta como católicos? Nos orienta através da experiência da sua vida, quando ele chegou a dizer que tarde, foi muito tarde a descoberta, diríamos em uma linguagem prática, caiu a ficha na cabeça dele dos valores da vida. Ele chegou finalmente a descobrir aquela riqueza de conteúdo na pessoa de Deus. Ele consagrou a sua vida e fez questão de transformar o seu momento presente num hino constante de louvor a Deus.
e a espiritualidade de Agostinho, que permanece para nós como documento, não só como testemunho de vida, mas também por escrito, inspirou inúmeros fundadores e fundadoras de congregações religiosas que apelam a esta espiritualidade de santificar o momento presente como o carisma de uma vida que nos leva a crescer cada vez mais. Isso aí, obrigada, Débora, pelo seu e-mail e também a todos os e-mails que chegaram aqui na Rede Século XXI. Obrigada pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. A nossa equipe trabalha para oferecer um programa que esteja acessível a todos e que nos ajude a viver melhor a nossa fé como católicos. Padre, nós gostaríamos de pedir a sua intercessão, nosso programa está chegando ao fim. E que o senhor possa nos iluminar, então, com a sua bênção. Certo. Gente, estamos aqui a serviço da comunicação da Palavra de Deus, com a bênção divina. Não tenha medo, meus amigos, de continuar a caminhada religiosa. Entre em contato conosco, estamos a vosso serviço também. Portanto, que sejamos pessoas iluminadas por Deus e recebamos todos, neste instante, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço e muito obrigado. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada a cada um de vocês. E não esqueça, a nossa equipe, você que está aí em casa, nós somos a Igreja. Até o próximo programa.